Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao módulo 4 do nosso curso Como usar o Bitcoin para acelerar a sua aposentadoria. E nós já falamos aqui da história do dinheiro, do capitalismo, falamos da blockchain, do Bitcoin, do porquê que o Bitcoin é um bom dinheiro. Falamos da segurança social, da crise demográfica que está vindo, já está acontecendo, já está em andamento, a falácia da renda passiva e falamos também de estratégias de acumulação de Bitcoin. E agora, nesse módulo, finalmente, que estamos encerrando o nosso curso, nós vamos imaginar cenários para o futuro, né? Vai ser alguns comentários sobre a tendência do mundo e dos estados. Então, o que políticos, grandes empresários de Brasília têm em comum? Todos eles têm contas bancárias no exterior, eles têm contas na Suíça, nos Estados Unidos, em paraísos fiscais, eles têm múltiplas residências, principalmente nos Estados Unidos. Normalmente eles buscam essa segurança, um país que tem muita liberdade. Eles têm dupla nacionalidade, talvez até mais que duas, né? Hoje em dia é possível ter múltiplas nacionalidades, você pode comprar cidadanias com dinheiro. E para esse pessoal da alta cúpula, né, que tem então toda essa proteção no exterior, qual o risco do Brasil dar errado para eles? Concordamos? Nenhum. Eles não têm nenhum risco do país dar errado. Então, qual é os incentivos deles de fazer o país dar certo? E tendo eles, então, esse monte de patrimônio no exterior, e o que eles querem para você? Se você for pobre, eles querem que você usufrua e viva com o Bolsa Família. Se você for classe média, você tem que investir no Tesouro Direto e ter o seu FGTS. E é aquela máxima, né? Eles fazem assim, faça o que eu digo, não o que eu faço. Porque eles não deixam o dinheiro deles em FGTS e nem em renda passiva no Brasil, né? E voltando para a crise demográfica, que já está chegando no Brasil também, mais cedo do que o previsto, com a falta de pessoas, os estados vão ter que competir por pessoas também, né? Essa é uma tendência. E como que eles vão fazer isso? Eles vão ter que criar incentivos de redução fiscal. E normalmente esses incentivos acabam sendo melhor para estrangeiros do que para os próprios nativos. Eu que moro aqui em Portugal tenho um status de residente fiscal melhor do que a maioria dos portugueses, porque não sou nativo, então eu tenho um estatuto do residente não habitual, onde eu pago menos imposto que um português. E daí como é que balanceia isso, né? Então você cria até uma rixa, né, entre cidadãos nesse sentido. E para além de atrair profissionais com conhecimento, né, vai ter que ter atração de investimentos, seja em dólar, seja em criptomoedas, principalmente o Bitcoin, que já tem acontecido, né? E vai ficar cada vez mais competitivo essa situação por boas pessoas com o tempo. Porque cada vez vamos ter menos pessoas no mundo e as pessoas produtivas vão ter que estar em algum local onde elas sejam valorizadas. Já acontece isso no Brasil, por exemplo, engenheiros no Brasil não são valorizados, mas se eles chegam aqui na Europa e aceitam trabalhar por um pouco menos, eles conseguem emprego. Então, esse é o caminho que está se desenhando. Para continuar, então, os países também estão todos endividados. Eu já mostrei essa imagem anteriormente no curso. E eles querem gastar muito, principalmente países como o Brasil e a Europa, eles gostam de gastar muito para dar muitos benefícios para as pessoas, né? Benefícios, entre aspas, que elas mesmas estão pagando. E para um país continuar gastando muito, ele só tem duas opções. Ou ele arrecada mais, ou ele imprime mais dinheiro, gerando assim inflação. Como eles já estão no limite de impressão de dinheiro, que você pode ver pela porcentagem de dívida que eles têm, acontece que eles estão, entre aspas, impedidos de criar mais dinheiro, né? Na teoria, eles podem continuar, mas à medida que eles continuarem fazendo isso, vai gerar cada vez mais inflação, empobrecendo cada vez mais a população, as gerações futuras. Para você ter uma ideia, hoje tudo já se fala em trilhões, né? Antigamente se falava em milhões, depois se pulou para bilhões, e hoje já se fala em trilhões com uma normalidade, né? O Congresso americano aprova 1 trilhão de gastos para investir em infraestrutura. No governo Biden, a dívida nacional dos Estados Unidos crescia 1 trilhão a cada 100 dias. Você tem ideia do que é 1 trilhão? É um valor que já é quase inimaginável para a nossa realidade, né? Que trabalhamos aí com 1.000, 2.000. Tipo, e no Brasil também, já se fala em gastar 1 trilhão com a Previdência aí nos próximos anos, por ano, né? Já em 2025, então, vai estar se gastando com Previdência Social 1 trilhão de reais.
E a China, né, a última notícia ali, desesperada por aumentar a sua economia, que o seu PIB começou a crescer pouco, já está se falando em dar 1 trilhão para as pessoas poderem gastar, simplesmente. E o Brasil estaria no centro dessa revolução se beneficiando disso, né, dos chineses podendo gastar 1 trilhão à vontade, mas isso não necessariamente vai ter um impacto tão positivo, porque pode aumentar muito a inflação. E aí a gente tem essas situações, por exemplo, aqui no Brasil a gente paga principalmente para grandes partidos se elegerem. Então fica esse coronelismo muito antigo, onde o fundão eleitoral distribui para os amigos do rei dinheiro para eles continuarem se reelegendo ano após ano. Então, se você não quer financiar isso, quais alternativas você tem? Mas não importa, eles querem gastar muito dinheiro a qualquer custo. Então agora eles estão focados em aumentar a receita, né? Então o governo vê que a despesa vai subir, mas ele acredita que vai arrecadar o infinito, né? Praticamente. Então fizeram aí o tal do arcabouço fiscal para cancelar o teto de gastos e já se aponta uma inviabilidade desse arcabouço fiscal em 2026. Ou seja, já estão dizendo que o negócio vai estar quebrando em 2026 se não tiver outra reforma. Como a gente viu, né? Passa ano, eles fazem uma reforma aqui para tapar um buraco ali, mas não se corrige de fato o sistema. O sistema continua falho e quebrado, só postergando com a barriga o problema. Ali, gastos obrigatórios crescem mais que o arcabouço e podem causar apagão na máquina pública até 2028. Ou seja, se ele tiver Lula até 2030, vocês podem imaginar aí uma situação de inflação infinita no Brasil, né? Então a picanha vai ficar mais cara. E eles querem corrigir esse aumento de gasto com aumento de impostos. Só que temos uma coisa chamada curva de Laffer, onde vai trazer frustrações para quem quiser arrecadar mais por meio de aumentar impostos, né? Porque a curva de Laffer implica que existe um ponto máximo de otimização de receita fiscal, porque a partir de determinado ponto as pessoas têm que sonegar, ou senão elas quebram, simplesmente assim, porque fica muito alta a carga fiscal. Então ali o que ela implica é que com 0% de arrecadação você não arrecada nada, e se você tiver 100% também de arrecadação de alíquota de imposto, você também não arrecada nada, porque quem é que vai trabalhar para dar 100% do seu dinheiro para o governo? E quanto mais você impune, né, o trabalhador aplicando a alíquota de imposto, menos incentivo o trabalhador tem para trabalhar. E daí acaba que diminui a receita. E para além da curva de Laffer, né, ainda está cada vez mais fácil enviar dinheiro para fora, de forma oficial mesmo, né? Por exemplo, aplicativos como a Wise, Remessa Online, né? E também tem o Bitcoin. Então, hoje em dia, o que apenas a alta cúpula antigamente tinha, que era imóveis no exterior, contas bancárias no exterior, hoje a classe média e até pobre pode ter uma conta em dólar. E você pode ver aqui que o Brasil ele já lidera a adoção de aplicativos para remessas internacionais. O brasileiro está ficando mais esperto, ele sabe, ele já viveu a hiperinflação, ele viu a Argentina, as pessoas já não usando peso, usando dólar, Venezuela está ali do lado, então ele está se preocupando em se proteger. E essa facilidade, né, de enviar dinheiro para fora é um problema muito grande para países especialmente subdesenvolvidos, né, como o Brasil, porque corta os meios de arrecadação do governo. Porque quem não está segurando o real, BRL, né, a moeda brasileira, não está financiando os custos do país. Não está financiando as dívidas, os gastos brasileiros que ele não concorda, por exemplo, o fundão eleitoral. E aí você pode pensar, eles podem então proibir você enviar dinheiro para fora, né? Ou então limitar a quantidade de dólares que você pode comprar, como tentaram na Argentina. Mas já tentaram isso em vários países, né? Como na Argentina, e viram que não deu certo. Porque as pessoas sempre vão buscar um jeito de se proteger. Aqui, por exemplo, na China, o Bitcoin já foi proibido 11 vezes e agora já tem um ETF em Hong Kong. As pessoas elas sempre vão buscar formas legítimas de se proteger da inflação, do roubo. É um instinto natural do ser humano, buscar pela sobrevivência. E nossas gerações anteriores, né, nossos avós, fizeram isso através de imóveis, porque não tinha acesso a dólar, não tinha acesso a outras opções. Então o governo, sempre que ele tenta bloquear, ele acaba só criando incentivos para ver uma outra forma de contornar.
Então, tendo todos esses problemas em perspectiva, o que a gente pode perceber? Uma das perspectivas que nós temos é que em algum momento essa pirâmide inflacionária ela vai colapsar. Essa dívida ela não vai ter como ser paga. Ou para evitar isso, os governos vão ter que diminuir seus gastos a ponto de se tornarem basicamente uma empresa de seguro previdenciário. Meio que eles já são, né? Porque a maior parte do orçamento vai para aposentadorias e com a maior parte do orçamento indo para aposentadorias, cada vez mais o governo vai entregar menos segurança, não vai entregar saúde como já não entrega direito, não vai entregar educação e até a aposentadoria que ele entregar vai ser diminuída pela própria inflação. O que vai restar para o governo, né? Os governos eles acabam que estão virando aplicativos, né? E estão competindo com aplicativos privados. Por exemplo, já temos aplicativo no nosso celular para a Receita Federal, aplicativo do SUS, aplicativo da Segurança Social, aplicativo do FGTS. Vamos ter o aplicativo do Drex, que vai ser o banco dos bancos, né, digamos assim. E as pessoas serão o recurso mais precioso das próximas décadas. Haverá disputa por talentos nos países, né? Então os bons cérebros vão poder escolher ainda mais facilmente as suas moradas fiscais. Essas são as perspectivas que nós temos em jogo, né? Então, alto gasto do governo, alto custo com previdência social, diminuição populacional, alta ineficiência do governo, né? Ele se tornou algo tão obsoleto e ineficiente que hoje ele compete com os aplicativos privados. O governo está virando um aplicativo central, né? E está lutando por pessoas. Dando esse cenário, então, as respostas possíveis do governo vão ser duas. Ou ele vai se tornar mais autoritário e proibir as pessoas de saírem do país, tanto fiscalmente como até fisicamente. Por exemplo, se você for cidadão desse país, não importa onde você mora no mundo, você vai ter que pagar imposto por país. Os Estados Unidos conseguem fazer isso. O Brasil, acredito, não consegue. A Etiópia, se não me engano, é um outro país que também diz que se você for cidadão etíope, tem que pagar imposto na Etiópia, mas eles também não têm esse poder para cobrar do cidadão. Agora, os Estados Unidos conseguem, alguns outros países talvez da Europa conseguiriam, mas é uma medida mais extrema para o autoritarismo, né? Ou eles vão ter que ficar mais competitivos, mais livres para atrair mais pessoas e estrangeiros. E, em outras palavras, né, eles vão ter que ter menos impostos, menos burocracia, menos Estado no colo do trabalhador. E isso vai levar inevitavelmente a uma maior descentralização das atividades, né? Que seria então focar menos em Brasília, focar mais em municípios espalhados pelo país, ou senão a gente vai ver a falência completa do sistema, que pode até levar décadas, né? Inclusive já existe hoje mesmo municípios que sobrevivem apenas de funcionários públicos e é o que é. Outra forma, então, é aquela que a gente comentou anteriormente, que é a proibição de dólares, de moedas estrangeiras circulando no país, de criptoativos, especialmente o Bitcoin, né? Mas a gente vê que quem proibiu o Bitcoin vai ter uma grande perda financeira no longo prazo. E quanto mais tempo demorar para o Estado perceber que ele é ineficiente e grande demais e começar a diminuir, mais tempo as pessoas boas vão criar condições para ir embora do país, né? Elas não vão querer ficar num país que não está melhorando, elas vão querer ir para o país que está à frente, tá ficando mais leve, está permitindo mais dinamismo de desenvolvimento a partir do seu trabalho, né? Até porque hoje o que as pessoas mais têm para entregar é serviço. Então, países que não valorizam a mão de obra a tua hora acabam perdendo essas pessoas que têm um bom serviço para prestar. E aqui saiu uma notícia até no The Economist, que está em inglês, né, mas eu traduzi aqui com o Google para a gente poder ler melhor, que os governos são maiores do que nunca e eles também são mais inúteis, né? Então já vem no que a gente estava comentando nas aulas anteriores, né? E eu vou ler só aqui a primeira partezinha da notícia, que já é bem autoexplicativo. Que você pode sentir que os governos não são tão competentes quanto antes. Ao entrar na Casa Branca em 2021, o presidente Joe Biden prometeu revitalizar a infraestrutura americana. Na verdade, os gastos com coisas como estradas e ferrovias caíram, diminuiu o gasto com estradas e ferrovias, e um plano emblemático para expandir acesso à banda larga rápida para americanos rurais até agora não ajudou ninguém. E, por exemplo, o Starlink, que é uma empresa privada, já leva a internet para essas pessoas que estão no meio rural.
O Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha absorve cada vez mais dinheiro e fornece cada vez cuidados piores. Então, ó, no mundo inteiro acontecendo do Estado gastar mais e oferecer serviços piores. A Alemanha desativou 3 usinas nucleares, as suas últimas no ano passado, apesar do fornecimento incerto de energia, porque a Alemanha precisa de muita energia elétrica, porque ela é um país industrializado e ela usava o gás russo. Hoje não existe mais a possibilidade dela usar o gás russo e ela ainda vai lá e tira de atuação as 3 usinas nucleares que ela tinha. O que vai acontecer? O preço da energia na Alemanha é absurdo, é o preço de um aluguel aqui em Portugal em luz elétrica que eles pagam. E os trens do país, que antes eram uma fonte de orgulho nacional, agora estão sempre atrasados. Então você vê que cada vez mais dinheiro e cada vez menos eficiência, cada vez mais parecendo um rinoceronte numa loja de cristais, ele para mexer numa coisa acaba derrubando um monte de outras, né? E qual a perspectiva para a próxima geração, né? O que a próxima geração, a geração Z mesmo, talvez, já tem em mente? Eles não vão comprar imóveis, ou os imóveis vão se tornar baratos novamente. Por quê? Porque a geração Z, a maioria dos pais deles já tem imóveis. Alguns têm casos já que é o filho único e os pais têm 3, 4, 5 apartamentos. Como é que vai ser isso? E a gente já viu que está diminuindo a população, então vai sobrar imóveis em determinado momento. Pode demorar algumas décadas, quem sabe, mas a construção civil tende a desacelerar, porque é uma oferta e demanda. Então a oferta de imóveis pode continuar subindo, mas a demanda vai diminuir, porque cada vez menos jovens. E, por exemplo, apartamentos como kitnet, que hoje está muito em alta, mas é para estudantes. E hoje em dia estudantes também só se bancam com a ajuda dos pais praticamente. Então é uma situação muito louca, né, que nunca vivemos assim. Também essa geração vai crescer com amplo acesso à tecnologia, então inteligência artificial, as criptos também vão estar no dia a dia dessa galera, cada vez mais rápido isso. E elas vão saber que o governo não vai conseguir aposentar elas, porque elas vão olhar para o vô delas, vão olhar para o pai dela e vão ver que a previdência social do governo é uma mentira, então elas vão ter que buscar outros meios de se aposentar. E se elas estiverem investindo em cripto ou negociando em cripto no dia a dia, vendendo serviço por cripto, que é simplesmente plausível, já hoje em dia, elas não vão estar financiando essa pirâmide. E daí, o que vai acontecer? Qual vai ser o colapso? Aí, se ninguém está financiando a pirâmide, mais inflação de dinheiro, aí mais inflação, aí cada vez vale menos o salário. Então, qual a conclusão disso tudo? É que ainda é cedo para a gente comprar Bitcoin, porque essa situação está engatinhando à nossa frente e a gente está vendo ela crescer e nada está se fazendo feito. Porque não dá para esperar nada de solução a partir do governo. Então a nossa única solução, nossa única possibilidade de se proteger dessa crise é individualmente através do Bitcoin. Porque imóveis não vão te proteger, ações não vão te proteger, títulos do governo não vão te proteger, dólar ou euro não vai te proteger, porque isso está acontecendo no mundo inteiro. E aí você tem uma alternativa de tirar o país do seu dinheiro e ter um patrimônio que navega com você para qualquer lugar. Se você estiver disposto a prestar serviço em qualquer lugar do mundo, você pode viajar com todo o seu dinheiro na sua mente. E, bom, antes de finalizar essa aula, né, agradecer você que chegou até aqui, né, e falar novamente dos meus livros. Se você quiser colaborar com o meu ensino aqui, você pode estar adquirindo um dos meus livros na Amazon, tanto o Power Hurt, que é um livro sobre os valores da liberdade, e a Revolução Bitcoin, né, que é também uma sinopse desse curso. Ou também doações diretamente através da rede Pix, Bitcoin ou Lightning. E na próxima aula, então, a gente vai estar falando sobre realmente ainda é cedo para comprar Bitcoin. Até logo!